Dia 19 de novembro de 89 foi o melhor dia da minha vida. Porque dentro de um avião, indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, no último voo da ponte aérea, junto com os Paralamas do Sucesso, o grupo que eu toquei 2 anos, tinha no meu bolso um folheto: bem-aventurados que semeiam a palavra de Deus. Alguém me deu um folheto, não sei quem foi, mas alguém me deu um folheto. E quando eu fui ao banheiro, eu tinha muitas coisas boas, os carros, 5 contas bancárias, muitos dólares eu ganhava fora do Brasil, com os Paralamas, gravava com o Léo Jaime, com o Kid Abelha, toquei com o Tim Maia, gravava vários, Alcione, ganhei muito dinheiro. E quando de repente fui ler aquele folheto no banheiro do avião, eu botei a mão no bolso do casaco, tinha um folheto que dizia assim, o folheto dizia assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aleluia. Naquela hora me deu uma facada no coração, e daquele momento em diante eu disse para o Senhor: nunca mais eu canto para ninguém, não toco para ninguém, só para Jesus Cristo. Quando eu cheguei em casa, minha mulher abriu a garagem para eu entrar, e ela me pergunta: tudo bem? Eu falei: tudo bem. Tá tudo bem mesmo? Tudo bem, porque eu não dei um beijo nela. Fui para o meu quarto, estava meu filho dormindo e eu fumando dentro do quarto. Ela disse: está tudo certo. Eu falei: eu sou crente a partir de hoje. Ela falou: tudo bem, fuma um cigarro que passa. E eu fumei o cigarro. Fumava Hollywood, só Hollywood. Fui dormir, fumei o cigarro, fui dormir, tomei banho, fui dormir. De manhã, eu fui ao Jardim Paulista, num bairro, porque o carimbo do folheto estava dizendo Assembleia de Deus, Jardim Paulista, rua tal, tal. Eu fui lá, 9 da manhã, consagração de 9 a meio-dia, segunda-feira. Queridos irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, tinham 5 irmãs e 3 irmãos aqui. E a irmã Neuza dirigiu o trabalho de consagração aqui numa mesa, uma cadeira, dirigiu o trabalho, as 2 irmãs. Quando eu coloquei o pé para dentro daquela porta lá na frente, sem conhecer ninguém, eles cantavam um hino assim, ó: a minha alma te ama, ó Senhor, e desfalece sedenta de amor. Cantavam sem o instrumento, é mais bacana que o instrumento, não é? Quando eu coloquei o pé para dentro, lá uma mulher sem me conhecer começou a falar em línguas aqui à frente. E ela veio falando em línguas, foi falando em línguas, estava lá na frente, lá atrás. Ela veio falando em línguas, e quando chegou diante de mim, ela levantou a mão e Deus a usou para mim, dizendo: eu, o Senhor teu Deus, já estava aqui te esperando. Eu parei, e aí Deus começou a falar comigo assim: eu vi enquanto tu dormias esta noite, teu adversário meu, Satanás, pediu-me, foi a mim, e pediu-me para que eu deixasse ele vir e tocar em tudo que tu tens material, tudo que tu tens, eu permiti que ele venha e toque. Eu parado, escutando aquilo, ele disse assim: chegará dias que tu procurarás um pedaço de pão na tua casa e tu não vais achar nada para comer. Quando isso acontecer, saiba que eu te avisei. Mas se tu deres glórias ao meu nome, depois que tu perderes tudo, te darei vitória, te farei conhecido em todas as nações. É um grande evento que tu vais passar. Eu fui embora para casa, peguei meu carro. Eu tinha, naquela época, filmadora grande, boa, porque eu tocava com Paralamas, ia para fora.
E eu filmava meu filho tinha 2 anos e meio, Ezequias, adotivo. Ele corria para lá, eu filmava aquela coisinha escurinha, para lá e para cá. De vez em quando sumia, porque é muito escurinho, pegava de novo assim. Ezequias. A minha mulher foi taxativa: você é crente, eu não sou. Você é crente, eu não sou, não quero saber essa porcaria. Eu falei: tudo bem, você não é crente, eu sou. Se Jesus vier, você fica, eu vou. Uma vez a minha filha falou assim: Cíntia, é que pode isso, papai? O senhor largar os paralamas do sucesso. Eu falei: agora eu sou do para Cristo com progresso. Luta. Minha mulher não entendia. As minhas filhas ficaram até sem falar comigo o tempo. Eu comecei a perder os meus bens. Deus falava comigo assim. Uma vez eu fui numa oração e Deus falou assim: ó, busca a minha face todo dia. Eu ia para a consagração todo dia, de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. E daí quando eu chegava em casa de noite, que não tinha onde dormir mais, perdi meus bens. Quando eu comecei a perder os meus bens, perdi tudo, radicalmente tudo. Nem um relógio, que eu tinha vários, nem a minha aliança. Ar-condicionado, tinha crente que me via na prova. Chegava lá em casa e dizia assim: Matos, pai do senhor, irmão. O irmão está perdendo tudo, né? Falei: tá bem, mas Deus está mantendo o controle. Quer vender o ar-condicionado? Ele valia, vamos dizer assim, R$500. Ela dizia assim: eu dou 50, quer? Deus dizia para mim: venda. Venda, que só assim tu fica livre logo, tu ficas livre disso logo. E quando tu perdes tudo, logo eu te dou vitória. Perca tudo, venda. Eu vendia. Uma vez a irmã Joélia falou comigo assim, foi lá em casa. Eu na minha casa, a irmã Joélia, uma mulher de oração, minha amiga, saltou de um ônibus, foi lá onde eu estava. Eu vim aqui te dar um recado que Deus mandou. Saltei do ônibus para falar isso. Eu falei: pois não. Ele disse para mim: diga a ele que numa terça-feira pela manhã, quando ele acordar aqui nesta casa, ele vai procurar o que comer aqui pela manhã. E nenhum grão de nada vai achar, nem pão, nada. Quando isso acontecer, não se ajoelhe debaixo do teto. Vá lá fora no quintal. Se ajoelhe e ore a Deus. Porque naquela hora ele vai provar que é contigo. Ele enviará pão com abundância. E o tempo foi passando, minha mulher não entendia. Eu comecei a perder o meu carro, outro carro. A minha mulher era católica, apostólica, macumbeira romana. Era uma mistura de diabo com satanás, uma coisa tremenda, não queria saber de Deus. No dia que ela largou a macumba, Satanás, incorporado num homem, disse que ela ia morrer com 7 dias. Passaram-se os 7. 14, 21, 28, 35, 42, 49, 63, 70, 77, 84, 91. Passaram-se os dias. Ela ficou cancerosa, não morreu, mas ficou cancerosa. Jesus curou do câncer. Radicalmente. Mesmo assim, não queria se converter, não queria. E eu buscando o Senhor, buscando. Eu, Carlinhos Fogo Puro, meu amigo de oração. Cheguei a ponto de perder as minhas roupas. Eu só tinha uma camisa há poucos dias quando eu tomei banho na minha casa. Eu fui trocar roupa, eu cheguei no armário e abri um armário que eu tenho, que tem umas camisas antigas. Quando eu olhei aquela camisa que está até hoje guardada comigo, está no meu livro que mostra, tem a foto no livro que mostra. Quando eu olhei aquela camisa, fiquei em silêncio chorando. E o Senhor dizendo: não te esqueças dela. Lembra-te que se eu sou o maior, eu sou o Senhor. Tu não és nada, eu vou te colocar muito mais alto. E quando estiveres no alto, não te esqueças que o grande sou eu, o Senhor. Eu disse amém. Bom, passaram-se muitos dias, alguns meses. Depois chegou a irmã Francisca, uma mulher também de oração. Chegou: irmão Márcio, dá licença. Minha mulher não era crente ainda não, disse. Ela entrou, ela ficou olhando para a cara da irmã Francisca assim. Ela gostava muito e gosta muito da irmã Francisca até hoje. Desculpem, eu sou meio gago. Aí ela disse assim: eu vim contar uma revelação que Deus me deu, irmão Marcos. Falei: pode contar, seja o que for.
Deus falou comigo que daqui a menos de 15 dias, o irmão vai ficar sem a tua casa também, não vai ter onde morar. Mas ele já providenciou uma porta pequenininha para os irmãos ficarem por um pouco de tempo. Depois ele vai abrir uma porta grande e muitas portas se abrirão. Agora ouçam isso. Segunda-feira à noite cheguei de oração. Ela não falava comigo, a minha mulher. Não falava, porque ela não entendia. E quando ela me falava comigo com algum carinho, quando ela me elogiava, ela me chamava de vagabundo. Isso era elogio. Segunda-feira eu cheguei, ela estava no quarto com as meninas vendo televisão, eu dormia no quarto nosso sozinho, sem cama, sem nada. O menino era o meu consolo, Ezequias. Falava, Zezé, ele, oi. Chamava ele, filho, fica com o papai aqui. Me deitei no chão de noite. Antes eu perguntei para ela, tem comida aí? Ela disse, você comprou por acaso? Não tem porcaria nenhuma para comer. O que tem é essa droga aí. Em cima do fogãozinho tinha um prato com umas 3 colheres de arroz. E uma rodela de tomate e uma alface queimada. Ela do meu lado, eu levantei aquilo para o céu com uma fome. Levantei para o céu e disse, Senhor, obrigado por este banquete glorioso, Senhor. Quando eu falei banquete glorioso, ela fez assim, ó. Fui dormir à noite, segunda-feira. Quando foi 3 da madrugada, eu estava orando. Eu abri a janela do quarto. Para fora estava uma neblina, no jardim, a casa bonita. Eu olhei para fora chorando e disse, Satanás, olha aqui, ó. O que tu tens feito para eu ficar arrasado? Perdi quase tudo, só falta esta casa. Eu ainda tenho de dormir. Estou numa prova tremenda, diabo. Mas eu vou te vencer em nome de Jesus Cristo. Fechei a janela. Fui me deitar. Já era terça de madrugada para amanhecer. Quando eu chego de manhã, eu estava com a barba meio grande, queria fazer, não tinha aparelho. Não tinha nada como comprar, não tinha dinheiro. E tinha muito enferrujado, e minha barba é dura. Aí eu molhei bem e fiz a barba e tomei um banho no chuveiro. E disse, Senhor, eu não vou jejuar hoje não, Senhor. Porque eu vou lá no Rio da Prata, na oração da irmã Luísa, da irmã Luzia, que dirige no alto da serra, lá naquela congregação. Eu fiquei de cantar lá hoje, dia 19 de abril, dia do índio, de 90. Terça-feira. Quando eu cheguei lá, na cozinha para comer alguma coisa, terça-feira de manhã, que eu abro um armário, eu abro outro, nada, geladeira, só ela, mais nada, nem água tinha. Eu me lembrei do que Deus havia falado terça-feira pela manhã. Aí eu fui lá fora sozinho, 8h20 da manhã, me ajoelhei. E quando disse, Senhor, tu sabes, eu larguei tudo por amor à tua obra, perdi os meus bens, Senhor. Agora vou lá no Rio da Prata, vou a pé, 17 quilômetros. Vou e vou voltar a pé porque não tem dinheiro para o ônibus. O meu filho vai acordar e não tem pão para comer. Senhor, o leite do meu filho. Eu vou buscar a tua face. Estou fazendo conforme o Senhor está falando comigo sempre. O Senhor me disse terça pela manhã, estou orando fora do telhado. Olha, Senhor, está nas tuas mãos a minha vida. Botei a chave pela área de serviço, joguei a chave e fui embora a pé. Estou pela estrada a pé andando 9, 10 horas, 10h30, 11 horas, estava chegando lá. Lá é uma congregação no morro. Tem uma congregação de estuque, agora fizeram uma nova. Era de estuque e tinha festa. Quando eu subi aquele morro cansado, uma serra parava. E dizia, aleluia, graças te dou, Senhor. Subi um pouquinho mais a serra, parava, cansado e fraco. Quando eu cheguei na porta da congregação, a irmã Luzia, uma pernambucana, eu me ajoelhei e ela falou assim, ô glória, irmão Matos chegou aí. Lá é uma congregação tamanho desse só isso aqui, é pequenininho, bem pequenininho. Quando eu cheguei na porta assim para orar, orei do lado de fora que estava muito cheio.
A irmã Luzia falou assim: irmão Mato Nascimento está aí. Ô glória, irmão Mato vai cantar hoje aqui. Ô maravilha. E eu orei e falei: Senhor, eu estou cansado. Não deixa a tua serva me chamar para cantar agora. Eu quero cantar mais tarde, Senhor. Estou muito cansado. Obrigado, Deus. Amém. Quando eu levantei, irmã Luísa: irmão Mato Nascimento, prazer te ver aqui. Vem cantar logo 4 hinos. Servo. É muito pequeno. Tinha uma mesa, eu peguei meu violão e cantei um hino que vocês devem conhecer. Por exemplo: não temas, se o teu barco está em alto mar. Eu com violão, né? No sangue de Jesus poder. Cantei esse hino, nada. Segundo hino: sou feliz, sou. Segura. Cantei o Sou Feliz. Quando eu comecei a cantar o hino, uma senhora, uma profetisa, uma senhorinha com uma sombrinha, começou a falar em línguas, querendo me entregar uma profecia, e eu querendo ouvir a voz de Deus. Aí eu falei: opa, Deus vai falar comigo. Sou feliz cantando. Quando terminou o hino, ela falou: já ia entregar a profecia. Quando eu acabei o hino, ela falou assim: amém. Eu digo: ah, meu Deus. Eu querendo ouvir a voz de Deus. Faltava mais 2 hinos. Aí eu cantei: no dia de Pentecoste, de fogo a casa encheu. Eu quero ver, eu. Segura aí. Todo mundo viu o fogo, menos a profeta. Aí faltava um hino ainda. Sol. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado. Quer vitória? Escuta isso. Quando diz assim: levanta a mão, receba a bênção nesta hora. Eu larguei o violão e comecei a chorar. Aí Deus bradou pela irmã de novo, querendo falar em profecia. Disse: agora vai ter que entregar, porque eu vou cantar até amanhã. Enquanto ela não parar, também não paro não. Oh glória, e quer vitória de novo. Vai chorando e quer vitória de novo. E a mulher falando de profecia, quase que eu falo: meu servo. Quando eu parei, ela: amém. Eu digo: ah, meu Deus, era a minha chance. Quando Deus não quer falar é triste. Quando Deus fica em silêncio é muito triste. Acabou a oração, todo mundo se alegrou. Todo mundo desceu, foi na cantina. Estou olhando, não pedia nada, porque eu não sou crente mendigo. Sou crente vitorioso. Aí eu fiquei quieto. Todo mundo na cantina comendo, eu ficava bem de longe, para não ficar perto. Ficava de longe, tranquilo. Fui lá num tanque. Lavei a cabeça assim, molhei. Ah, aquele refrigério todo molhado de suor. Tem que andar 17 quilômetros para voltar. Irmã Luzia, Pai do Senhor: ô mamãe, vai com Deus. Ninguém me ofereceu R$1 para o ônibus, nada. Fui descendo, estou tranquilo. Deus está comigo, vou embora. Estou descendo o morro de novo. Eu nem descia, me levava assim o corpo. Quando eu chego perto de uma curva que tem uma árvore com a raiz exposta, tem uma senhora com um guarda-chuva, aquela profeta. Quando eu passei, aquela profetisa, quando eu passei por ela, sabe o que ela falou? E ainda falei assim: ah, é a velha aí que não quis falar. Ela disse assim: meu filho, vem aqui. Cheguei perto dela, o sol quente, 1h pouca da tarde. Ela disse assim: eu quero te entregar 2 coisas que Deus mandou. Quando tu estavas cantando o hino Sou Feliz, Deus me deu uma palavra e uma visão. Ele disse para mim: minha serva, esse homem andou de lá aqui da sua casa, e ele ao chegar aqui cantou Sou Feliz. Veja aí os bolsos desse homem por dentro. Vê se tu achas pelo menos uma moeda no bolso desse homem. Agora, minha serva, olha o que ele está cantando: sou feliz. Esse louvor, minha serva, está entrando no meu trono celestial. Estou recebendo com tanta alegria esse louvor. Aí eu falei: amém. Ela disse assim: eu não vi nenhuma moeda, sabia?
mas Deus mandou te dar dinheiro. Eu disse, ô glória. Ela abriu uma bolsa tiracolo e pegou 800 cruzados na época, 800 reais hoje. E disse, toma, Deus mandou te dar esse dinheiro. Eu falei, irmã, eu estava com o paletó, eu falei, não quero nem ver, bota aqui no bolso paletó. Ela botou aqui. Aí eu já pensei que eu gosto muito de queijo Minas. Eu disse, eu vou comprar um queijo hoje, ô glória. Quando eu pensei aquilo, sabe o que Deus falou para mim? Ele mandou te dar o dinheiro, disse para tu guardares o dinheiro e não comprar nada. Eu falei, o quê? Eu falei, aí eu pensei, ele sabe que eu estou precisando de alguma coisa, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho que pagar a luz do quartinho lá que eu moro de favor. Que isso, Senhor? Aí eu perguntei, mas não comprar nada por quê? Ela disse assim, quando tu cantavas o Quer Vitória, o último hino, e tu levantaste a tua mão e largaste o violão na mesa, o Senhor disse para mim, diga para ele que quando ele orou a mim às 8h20 da manhã, eu usei uma serva, voltou o carro da onde ia e levou muitos alimentos na sua casa. Vá em paz. Quando eu cheguei em casa, eu escutei assim um barulho. Eu teimei, comprei um queijo. Que ferro ruim, né, Socorro? Eu falei, aí escutei um barulho assim. Falei, ih, panela de pressão no fogo, tem comida mesmo. Um cheiro daquele molho à campanha. A minha mulher de mal comigo. Quando eu cheguei, ela estava... Sabe o que acontece? As mulheres são assim. Elas fazem bico para o marido ficar tudo... Aí quando eu vim, ela estava de mal comigo. Ele devia estar ficando assim comigo. Ela devia estar assim quando eu cheguei. Ah, já vem ele. Que homem lindo, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha ele aí. Olha ele aí. E eu tinha que entrar pela área de serviço para pegar uma toalha e tomar banho. Eu tinha que passar por ela. Ela com a faca desse tamanho na mão, cortando cebola. Eu digo, essa faca não é de cebola não, Senhor. Tem misericórdia. De mal comigo, com a faca na mão, eu digo, tem misericórdia. Aí eu olhei para ela assim, fiquei com medo, né? Faca na mão, eu passei disfarçado. Quando eu passei, ela bateu a faca. Tá, digo, ai, meu Deus, misericórdia. Ô, glória. Cheguei no banheiro, peguei a toalha, voltei. Quando eu fui tomar banho, assim... Matos, por favor. Eu falei, não é comigo, é comigo? Por favor? Toma banho pra gente jantar logo. Eu falei, o que foi? Tem comida? Tem comida, tem comida. Você sabe que tem comida. Você não mandou? Eu digo, eu? Eu não mandei, eu só orei para Deus mandar. Ela, que nada, vocês combinam aí, depois diz que é Deus que mandou. Assim mesmo. Passaram-se os dias. Aí o Senhor disse para mim assim, agora tu vais perder a tua casa. Com 11 dias depois que Deus falou, perdi minha casa. E fui morar, assim, a minha congregação é aqui onde eu congrego, né? E aí do lado a laje onde eu dormia, em cima, não de baixo. Você não tem razão para reclamar de nada. Você não dorme na chuva. Eu dormia em cima da laje na chuva. A minha família de baixo, onde tinha um esgoto, um quartinho de 2,20 por 2,20, que tinha um esgoto que estourou quando chovia, enchia d'água, tinha rato, barata, centopeia. E eu dormia em cima da laje. E todo dia tinha um chinelo de dedo no pé, só o sapato que eu tinha, um par de chinelos, um amarelo, outro vermelho, havaianas. E tinha um grampo embaixo. E quando o pastor Zé Olímpio dizia, Matos, vem cantar um hino. Que eu entrava no palco, eu arrastava o pé, saía fogo do grampo e dizia, ô glória, eu estou com fogo até debaixo do pé, vamos embora, Jesus. Quando eu cantava aonde congrego, eu chegava no palco, a primeira coisa que eu fazia era estar sorrindo. Dormindo em cima da laje, sem perspectiva, sem dinheiro, sem como gravar disco, não pedia a ninguém, nada disso. O senhor falou comigo assim, fica quieto, eu vou enviar aonde tu estás um casal, este casal no tempo certo vai chegar, e esse casal vai dar para ti uma casa bonita de presente. E vão te dar um cheque para que tu graves o primeiro disco. Grave, porque depois que tu gravares, te tomarei pelas mãos e te farei conhecido em todas as nações. Eu fui cantar naquela quarta-feira à noite. Escuta isso. Chovendo.
Aí o pastor disse, irmão Matos, canta o hino. Eu fui pro palco, meu filho comigo. Meu filho vinha sempre comigo. Aí eu comecei a cantar. A minha alma estava longe, cantem, do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, o quê? Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando eu acabei de cantar esse hino, quarta-feira à noite, crianças falando em línguas estranhas e crentes mais velhos com bíblias nas mãos, olhando para mim falando assim, cruz credo, olha o pé dele, fulana, Deus me perdoe, um trem desse. E eu escutava tudo, ficava quieto, amava a pessoa, amava. Que a melhor arma que você tem é amar o teu próximo, perdoá-lo. Quem perdoa é crente de vitória. Aí meu filho, na hora da cantina, é normal que a criança queira um docinho na cantina, né, um bolo. Meu filho veio chorando, disse, papai, compra um bolinho para mim, papai, porque ele via todo mundo comendo. Compra um bolinho para mim. Eu peguei ele no colo, humilhado, sem nada. Disse, filho, papai não tem dinheiro hoje. Jesus tirou, o diabo tirou tudo que nós tínhamos. Papai não tem nada, filho, não chora não. Senão mamãe briga comigo, tá? Não chora não, que eu não posso comprar hoje, mas quando Jesus me der vitória, eu compro tudo que você quiser. Tá, filho? Aí ele, tá, papai, me dá um bolinho agora. Sabe o que os meus irmãos, alguns faziam? Não do sangue, meus irmãos da igreja, mandava a criança comprar um bolinho, um risole. Pega um risole, pega lá, meu filho. Aí pegava o risole, dá para esse miserável aí. Eu escutando. Eu olhava para ela assim, que vergonha, né? Aí o menino ia dar a ele vinha pegar alegre, falar, pega, filho. Sabe o que ela dizia? Não dá não, não dá não, não dá não. Manda o pai dele comprar. O pai dele é o santarrão aí da igreja. Manda o pai dele, diz que vai ter sucesso. O pai dele é dos paralamas. Manda o pai dele comprar, né, meu filhinho? Até a criança ficava sem graça. E ele chorava e não dava o bolinho para o menino. Eu saí naquela quarta-feira chuvosa, com meu filho no colo, assim, no meio do corredor. Ainda escutava, elas ficavam bem aqui na frente. Mulheres de oração, da igreja de oração, ciclo de oração. Eu ia lá para trás, zombavam aqui, diziam, ih, fulana, hoje deve estar bom de dormir lá em cima, está fresquinho, né? Ah, deve estar com ar-condicionado natural. Aí lá atrás tinha uma senhora, muito humilde, coitada, sem os dentes direito. Se não chora não, meu filho. Não chora não. E eu chorando. Quando tu estavas lá na frente, eu vi quando desceu um anjo do céu. E o anjo parou na tua frente. E tudo que eles faziam ali, o anjo levantava a mão para o céu, pegava uma prancheta e escrevia com letras de ouro. Se Deus vai te exaltar. E a minha mulher de mal comigo ficou 5 meses sem falar comigo. Aí um dia eu fui dormir de noite, ela falou a beça, eu fui dormir. Eu falei, Senhor, eu não oro mais por essa mulher. A partir de hoje eu não oro mais por essa prece, meu Deus. Ela não é mais minha mulher, é tua. Se ela for para o inferno, o problema é dela. Eu não vou mais orar por esta mulher. Eu falei com Deus. Quando foi de manhã, ela me chamou. Matos, desce aí, por favor. Eu olhei de cima da laje, estava ela e a minha sogra. Eu desci e perguntei, o que foi? Ela disse assim, eu não durmo desde as 2 da madrugada nesse inferno. Você falou que Deus ia abrir porta, você falou que Deus ia dar vitória, que você ia gravar disco. E eu dormindo com meus filhos aqui, comendo mal. Aí eu perguntei, o que você quer fazer? Vai embora, eu vou esperar porque Deus é fiel. Ela disse assim, eu falei com a mamãe,
já que esta porcaria não melhora, eu e a senhora a partir de hoje vamos ser crente também. E falei, o quê? Quando ela disse, eu falei, deve ser armação maligna. Ela é muito ignorante, quer ver? Tem café aí? 5 meses sem falar comigo. Sabe o que ela falou? Tem café? Sabe o que ela respondeu? Não tem não. Mas Deus não vai mandar, chuchu. Eu falei, chuchu? Chuchu ou urubu? Aí ela, quando ela me deu um abraço e um beijo, a minha sogra me dá um beijo. Sai pra lá, canhão. Tô brincando, a minha sogra me abraçou chorando. Quando ela compreendeu que lutar contra Deus é burrice, Deus mandou um casal e nos deu uma casa bonita de presente. E também um cheque para que eu gravasse o meu primeiro disco. Eu fui ao estúdio, dei o cheque para gravar, não tinha o que comer, mas não podia gastar daquele dinheiro. Aí eu fui ver a casa que eu ia morar, no condomínio chamado Morada Nobre. Quando eu cheguei no portão, tinha um porteiro chamado Mário Brega. Cheguei no portão com os irmãos de oração, aí ele para mim, stop. Estopei. Ele falou, pare, parei. Aí ele disse assim, eu aqui na frente dele, a ele, vocês vão aonde aqui dentro? Eu falei, vocês quem? Vocês aí vão aonde aqui dentro? Eu falei, tá falando comigo ou com meu chinelo? E eu escuto no pé por acaso? Eu vim ver uma casa que Jesus me deu. Ele falou, brincadeira tem hora. Eu falei, tô brincando não, Jesus me deu uma casa aí dentro. Aí ele, qual é o endereço? Eu falei, Rua Amora Maciel 55. Ele, que número? Eu falei, depois de 54 vem o quê? 55, digo, é isso aí. Você ganhou essa casa grande de esquina? Eu falei, essa é minha irmã Glória. Entrei para ver a casa. Quando eu abri o portão, não é uma casa muito grande, não. Uma casa com... Ela 7 quartos, 8 banheiros. Aí passou uma irmã no meu portão, uma irmã com um vestido até no pé. E eu estou vendo a casa que eu ia morar e ela, irmão Matos, dá licença, opa! Eu falei, o que que houve? Irmão Matos, você vai trabalhar aqui? Digo, eu vou morar. Morar? Ah, eu não creio. Isso não é casa para crente, irmão. Crente tem que ser humilde. Eu falei, então dá o teu barraco pro diabo, mora debaixo da ponte, miserável. Teu barraco é muito para você. A senhora viu que eu morava em cima de uma laje, a senhora sabe disso? Como é que agora Deus me exalta? Vou morar mal, vou morar bem, se Deus me der vitória, eu vou comprar uma casa melhor do que essa. Aí ela, aí tem 2 churrasqueiras, uma em cima, uma embaixo, quantos não tem nenhuma? Eu digo, o problema é de quem não tem. Eu não pedi, Deus me deu com 2, mas por que tem 2 e ninguém tem nenhuma? Eu digo, é porque eu sou pentecostal, é fogo em cima e fogo embaixo, sai fora daqui. Residencial chamado Morada Nobre, olha aí, da laje pobre para Morada Nobre. Aí eu fui buscar a minha mudança. A minha mudança, você que fala inglês aí, a moça, sabe que Guinness Book é livro dos recordes, não é isso? A minha mudança tinha que estar naquele livro. Foi a mudança mais rápida do mundo. Nós tínhamos um colchão de casal que parecia o mapa da cidade ocidental, cheio de buraco na rua. Tinha um colchão de casal, assim, um ventilador, uma máquina de costura velha, toda podre, um fogão com 4 bocas, que se acendia só metade de uma. E um ventilador chamado Westinghouse. A minha mulher falava assim, ô Matos, liga aí por causa do menino, tem muito mosquito. Quando eu ligava, fazia assim, ó. Tá. Só ligou, ainda vai rodar. Calma, gente. Diabo pendurado nele. Sabe o que o mosquito fazia para ele? O mosquito falava assim, vem bobão, vem bobão. E a minha cachorra com lepra? A Bianca. Ela tinha
tido umas 7 crias. Devia estar bem, com 30 quilos. Ela tinha 1,5 kg a cachorra. Ela ficava assim, ó, lá fora assim, ó. Sabe o que ela estava dizendo se falasse? De onde me virá o socorro? Quando passava uma pessoa de madrugada, morava em cima da laje, falava assim: pega, Bianca, pega, ladrão. Sabe como é que ela latia? Ah, porque não é tua cachorra. Ou lá em casa tem um pitbull. A minha mudança foi assim: o caminhão parou, foi embora. Chegou no residencial, a vizinha: seu Mário, pro porteiro: seu Mário, isso é invasão, é? Fui morar lá. Comecei a trabalhar o meu disco. Saiu no dia 13 de abril, sexta-feira, 13 de abril. Sexta-feira 13, só para o diabo ficar bem com raiva de mim. Estourou o disco no Brasil e no mundo, através do deputado lá do Paraná, Takayama, pregador, né? Alguém conhece? Me ajudou muito. Antony Garotinho, esse homem de Deus aí, esse profeta do Senhor nas nações, que prega o evangelho pelo Brasil todo, um homem de Deus, começaram a me ajudar. E aí eu pedi ao Senhor: me dá um carro qualquer, não aguento mais andar a pé, me dá um carro qualquer. Ele dá o que a gente pede. Aí ele, sabe o que ele me deu? Uma Brasília velha cor de abóbora. Quando eu parei de manhã, parei à noite no residencial, que de manhã eu ia fazer compras com a família, pastor Francisco. Sabe o que a vizinha falava para outra? Fulana, carrão, hein? É linda, a cor é linda, a cor é linda. Aí eu: fica quieta, minha mulher, já vi esse diabo, fica quieta. Vou ligar o carro agora, vamos no Carrefour fazer compra. Pá! Digo: ô glória! Digo: fogo nele! Aí fez assim, a segunda, aí a minha mulher disfarçou, disse pra minha filha assim, encostou, falou: Cris, disfarça e empurra esse inferno que Deus deu a ele. Aí quando deu um tranco para trás, que eu fiz aquela fumaça saindo, e passei pela portaria, quase atropelei o porteiro. Falei: ô rapaz, que é isso, rapaz? Eu digo: é fogo puro, vambora. Pastor Antônio Paulo Antunes, do bairro Amazonas, que é meu amigo do peito, uma igreja maravilhosa no Rio de Janeiro. Eu fui cantar lá no congresso, aí Deus me deu a Brasília, que dava cada estouro. Quando eu fui cantar lá uma vez no congresso, a igreja era em cima. Eu estava atrasado. Quando eu cheguei, fez tá! E mamãe chegou aí embaixo. Eu sabia que era eu. Meu pastor José Olímpio também, do Corcundinha, do bairro Corcundinha. Como ria. Deus mandou um homem na minha casa. Orei para Deus trocar o meu carro. Deus mandou um moço chamado Fábio, da Adonep. E se Deus mandou vir aqui trocar esse carro, mandou te dar esse 0 e levar esse para você fazer a obra de Deus direito. Aí eu fiz, troquei, me deu de presente um carro. Aí a gravadora me deu uma Paraty nova também, 2. Porque todo mundo tinha 2, 3, eu não podia ficar por trás, eu sou servo de Deus. Aí o empresário me deu também, Deus mandou me dar um Tempra 16 válvulas, 3 carrões. E a vizinha que não falava comigo quebrou o pé. Eu lavando o carro com meu filho, aí ela: boa tarde. Eu falei: boa tarde. Ela: você é o primeiro a ter um Tempra 16 válvulas. Eu falei: não é meu não. Ela: eu sabia. Eu falei: é de Deus. Ela: o quê? Eu falei: é do Senhor, Ele é quem mandou eu tomar conta. Tudo que eu tenho é do Senhor, minha filha. Comecei. Aí tinha um vizinho que botava graxa no muro para eu não me encostar no meu muro. Botava graxa no meu muro para eu não me encostar perto do muro dele. Aí o moço trabalhava na Petrobras, quando eu falava boa tarde, ele cuspia. Perdeu o emprego da Petrobras. Ao invés de desprezá-lo, chamei, ganhei para Cristo e botei para trabalhar comigo. Trabalha comigo há 12 anos até hoje. 12 anos. Até hoje trabalha comigo.